Boa tarde a todos. O sanduíche tá bom, né? Meus amigos, eu tenho um privilégio de estar aqui coordenando essa mesa junto com um amigo de mais de 30 anos, o professor Francisco Saraiva. Isso porque ele era meu professor quando eu era criança. E nós vamos falar de uma das moléculas mais aguardadas, mais interessantes que nós temos no cenário do diabetes. Nós vamos falar da tisipatide. E para falar da tisipatide, a gente gostaria de criar uma circunstância onde o Francisco vai mostrar para vocês em que pé que nós estamos com relação a diabetes, obesidade, síndrome metabólica, essa condição de risco dessas pessoas. Na sequência, eu vou falar com vocês a respeito das diferenças entre GIP e GLP-1, porque associar essas duas sinalizações. Nós falaremos juntos a respeito dos principais trials, principais achados, e eu tenho absoluta certeza que vocês sairão dessa sessão bastante bem informados sobre o que nós temos de informação disponível com relação a essas duas moléculas. Essas são as declarações de potenciais conflitos de interesse do Francisco Saraiva. Essas são as minhas. E eu gostaria que vocês acessassem esse QR Code, onde vão aparecer perguntas que vão dar para a gente uma dimensão, uma condição de como vocês estão vendo isso, como vocês estão enxergando esse cenário, né? E a gente acompanhar para todo mundo ficar na mesma página com relação a expectativas e conhecimento. Vou deixar os celulares baixarem para a gente começar a mostrar a próxima página. Ainda tem colegas escaneando. Podemos seguir adiante? Deixa eu ver, tem mais um pouquinho aqui. Beleza, agora a gente vai adiante. Bom, essa primeira pergunta aí vai aparecer para vocês a possibilidade de fazer resposta. Pergunta é: eu estou familiarizado com as ações do GIP e consigo conectar os potenciais benefícios do agonismo GIP-GLP-1, nesse caso representado pela molécula da tisipatide, na redução de risco cardiovascular no indivíduo que possui diabetes tipo 2. Discordo plenamente, discordo, não tenho opinião a esse respeito, concordo plenamente. Vocês fazem a escolha. Ok? Vamos para a segunda. Em relação à molécula tisipatide, selecione a alternativa correta. Trata-se de uma molécula única, um peptídeo sintético de 39 aminoácidos, baseado na sequência do GIP nativo. Em pacientes com DM2, promove aumento da secreção de insulina, reduções de glicada e reduções maiores do que o agonista puro de receptor de GLP-1, no caso a semaglutida. Em pacientes com DM2, promove uma redução de peso corporal e de massa gorda maiores em comparação com o agonista puro de receptor de GLP-1, a semaglutida. Os estudos clínicos de fase 3 que avaliaram o uso em pacientes com DM2 demonstraram segurança cardiovascular e perfil de segurança geral semelhante aos agonistas de GLP-1, ou todas as alternativas estão corretas. Então tá bom, então vamos adiante. Agora eu tenho o prazer de convidar o professor titular da PUC de Campinas, o professor Francisco Saraiva, presidente do Departamento de Aterosclerose da SPC, amigo e um dos maiores experts na cardiometabolismo, nessa interação entre diabetes e cardiovascular. Chico. Obrigado. Bem, bom dia, já boa tarde a todos. Eu queria agradecer muito esse convite e organização da Sociedade de Cardiologia aqui do Estado de São Paulo, a SOCESP, por promover esse brilhante programa científico,
Agradecer a Lili por esse suporte nessa reunião tão importante. Agradecer vocês por estarem lotando esse auditório num pleno dia entre feriados. E agradecer ao Andrei, porque depois das palavras dele, eu não vou fazer terapia amanhã. Além disso, o Andrei falou que eu fui professor dele, mas eu tive o prazer de sucedê-lo no departamento de aterosclerose. Então há controvérsias nessas questões de sucessão, como vocês podem perceber. Eu não poderia deixar de, dentro desse simpósio, que nós, dentro do Congresso de Cardiologia, nós estamos discutindo diabetes, de mostrar para vocês essa foto impactante. Isso aqui é o Hospital Geral de Toronto, 1920. E essa é uma criança portadora de diabetes tipo 1, em cetoacidose, sendo internada. Essa criança não teve opção de viver. E, nessa época, numa história de 4.000 anos de duração, até 100 anos atrás, nós não tínhamos opção para esses pacientes. Foi quando esses dois cientistas canadenses isolaram a insulina e permitiram que crianças em estado pré-agônico, desnutridas, caquéticas, em coma, pudessem sobreviver. Talvez a insulina tenha sido o maior medicamento já descoberto por toda a humanidade. Porque hoje, se nós temos mais de 15 milhões de diabéticos nesse país, são dados estimados, mas acredita-se que pelo menos 3 milhões são usuários de insulina. Imaginem se nós não tivéssemos a insulina. E graças à insulina, as pessoas puderam viver, envelhecer e trazer as consequências do envelhecimento, que é a doença, que foi a doença aterosclerótica. E nesse ponto, eu não deixaria aqui de homenagear o nosso patrocinador, a Lilly, que foi a primeira indústria farmacêutica a produzir insulina para a comunidade. Eu diria que isto fez essa ação foi muito mais do que relevante. Ela foi essencial para a vida humana. Muito bem. Os nossos desafios hoje, eles se relacionam a essa tragédia que é a evolução da doença aterosclerótica nas populações diabéticas e particularmente nos idosos. De tal forma que quando nós pegamos dados do chamado GBD, do Global Burden Disease, quando nós vamos identificar fatores de risco que estão relacionados à mortalidade no planeta, e aqui na cor vermelha vocês têm a doença cardiovascular, nós temos a hipertensão, nós temos os riscos dietéticos e nós temos o diabetes. Ou seja, o que nós estamos discutindo aqui impacta entre os 3 principais fatores de risco de morte neste planeta. E, junto com ele, vem um outro fator de risco que hoje acomete mais de 50% da população brasileira: o excesso de peso. A gente poderia passar o resto da reunião discutindo a fisiopatologia entre o diabetes e a doença aterosclerótica. Entretanto, eu resumi isso num diapositivo. E esse trabalho clássico, essa revisão maravilhosa que já tem quase 2 décadas, ela é muito interessante porque ela classifica ou qualifica a relação entre diabetes e doença cardiovascular com 3 elementos importantes, os mais da nossa circulação: os vasos, o miocárdio e o sangue. Obviamente que, atuando sobre os vasos, vários componentes, mas liderados pela inflamação, nós temos a aterogênese.
nós temos uma ação direta do diabetes sobre o miocárdio, que vai muito além da inflamação, com uma série de alterações metabólicas que levam, muitas vezes, esses indivíduos à chamada cardiomiopatia diabética e à insuficiência cardíaca. E, finalmente, os elementos, as alterações dos elementos da circulação, os componentes do sangue, e particularmente aqui eu destaco 3: as alterações inflamatórias, as alterações lipídicas e as alterações protrombogênicas, protrombóticas, que eu diria que são os 3 maiores carros-chefe para conduzir à aterogênese, à trombose e à agressão celular do paciente diabético. E uma mensagem que eu sempre trago nos congressos de cardiologia: olhem para a glicemia, porque o não controle glicêmico, ele se relaciona diretamente com piora da doença cardiovascular, e aqui eu trouxe só como exemplo a relação entre hemoglobina glicada e a taxa, o risco de insuficiência cardíaca. E obviamente que eu sempre digo, a hiperglicemia ela não anda sozinha. E como todo menino, quando anda com maus elementos, eles se potencializam e fazem as gangues e às vezes as quadrilhas. E obviamente que os fatores de risco, eles têm um potencial geométrico de aumentar o risco cardiovascular, como é do conhecimento de todos vocês. Isso tomou tamanho impacto dentro da cardiologia, que a Sociedade Europeia de Cardiologia, e eu trouxe esse diapositivo de 2020, ele não é tão recente, mas ele deixou bem claro, e essa mensagem que eu queria trazer para todos. Você não precisa, se você for diabético, você não precisa ter doença aterosclerótica diagnosticada para ser de muito alto risco. Basta que você tenha acúmulos de fatores de risco. Quais? Hiperlipidemia, hipercolesterolemia, a hipertensão arterial, o excesso de peso, o tabagismo, a própria albuminúria, já demonstrando uma alteração de órgão-alvo. Senhores, isso é muito importante, porque nós temos que acabar com este conceito binário de que se é diabético e não tem doença aterosclerótica, então o risco é menor. Não! Hoje nós temos claramente indivíduos de muito alto risco por terem diabetes sem doença aterosclerótica, porém junto com fatores, somando fatores de riscos não controlados. E eu diria hoje que a doença cardiovascular e o diabetes com os fatores de risco, eles estão banalizados. Eu sempre tenho dito nas minhas apresentações, e aqui eu vou trazer, embora eu esteja gastando 1 minuto a mais da minha apresentação, quem é a mulher neste país que, ao ter um nódulo na mama, ela dorme tranquila enquanto não fizer diagnóstico? Pode ser a pessoa com menor nível de instrução. Eu fui no posto de saúde e o médico disse que eu estou com uma mancha no seio. Quem é o indivíduo neste país que, ao ter um HIV positivo, ele fica tranquilo até procurar ajuda, até procurar como fazer este acompanhamento? Por quê? Por conta das campanhas maciças que foram feitas em relação ao câncer de mama, em relação à AIDS. Quem é da minha geração lembra das campanhas da AIDS. AIDS mata. E o que nós vemos na doença cardiovascular? Uma verdadeira banalização, onde indivíduos de muito alto risco, com fatores de risco descontrolados, estão passeando para cima e para baixo, com uma chance de mortalidade maior do que muitas das neoplasias. Então, a importância de nós, aqui dentro desta reunião, lembrarmos da importância dos fatores de risco não controlados. E, obviamente, isso é do conhecimento de todos, e nós sabemos esses dados desde o KPDS, da importância do controle glicêmico na redução de desfechos cardiovasculares. Pessoal, nessa época do KPDS tinha insulina, metformina e sulfa. Olha como a medicina evoluiu. E dentro deste conceito, a redução de 1% na glicada
não reduz apenas AVC e infarto, reduz doença microvascular. E qual a importância disto? Qualidade de vida. Prevenir cegueira, prevenir amputação, prevenir progressão para diálise e transplante. Eu diria que talvez isso seja mais importante para muitas pessoas do que a própria morte. E com um simples controle glicêmico, indivíduos diabéticos, nós tivemos esses avanços. Eu fiz questão de trazer esse trabalho, que é um estudo observacional, pode ter várias críticas, mas é um estudo observacional que diz respeito à nossa prática clínica, a prática clínica de cada um daqui dos presentes. Isso aqui é um plano de saúde norte-americano chamado Kaiser Permanente. Seria como uma Unimed da vida, com todo respeito. Desculpem. E o Kaiser Permanente fez o seguinte: a partir de agora, todo diabético de primeira vez, nós vamos catalogar e seguir. É a mesma coisa que nós fizéssemos isso aqui. Pusesse no sistema e todo diabético de primeiro diagnóstico seria seguido. Eles colecionaram por volta de 35 mil diabéticos tipo 2 e seguiram durante 13 anos. Senhores, no primeiro ano de observação, aqueles indivíduos sem controle glicêmico tiveram um aumento significativo de desfechos micro e cardiovasculares. Veja a importância do mau legado que o descontrole glicêmico deixa. Vamos adiante. 1 ano sem controle adequado, aumentou a mortalidade. Em outras palavras, quando nós temos nossos pacientes nos nossos consultórios que estão aí há 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio sem controle glicêmico adequado, esses indivíduos já estão com um aumento de risco de morte. Mudando para o velho mundo, nós temos dados muito parecidos no Reino Unido, onde nós observamos a mesma coisa. Descontrole glicêmico em 1 ano, aumento do risco de infarto, AVC, insuficiência cardíaca e outros fatores e outras comorbidades. Muito bem, controle glicêmico tem um outro grande desafio, controle do peso. Se vocês pegarem aqui dados da Europa e dos Estados Unidos, indivíduos sem controle glicêmico, ou seja, com glicada, que não conseguem ficar abaixo de 7, vejam que interessante, praticamente metade tem excesso de peso. E quando a gente vem aqui para o Brasil, vocês veem que indivíduos que não conseguem atingir a glicada, por volta de 70% da população, e indivíduos dessa população com excesso de peso, o índice de massa corpórea acima de 30, praticamente metade. Ou seja, de cada 2 indivíduos com diabetes que não conseguem atingir a hemoglobina glicada, e de cada 2 diabéticos, nós temos uma com excesso de peso. E se nós considerarmos o sobrepeso, nós vamos falar em praticamente 90% da população diabética, tipo 2. Muito bem. Hiperglicemia e excesso de peso andam juntos. Isso aqui são dados também do Reino Unido, do Biobank, mostrando claramente, quanto maior seu peso, maior seu risco de morte, num acompanhamento aqui que foi de aproximadamente 13 anos. E, obviamente, não quero entrar em detalhes de fisiopatologia, mas hoje nós sabemos o poder da célula adiposa, e particularmente da adiposidade visceral, como um verdadeiro órgão endócrino produtor de uma série de produtos protrombogênicos, protrombóticos, pró-inflamatórios e aterogênicos. Isso eu já tinha comentado anteriormente, mas diabetes, excesso de peso caminham juntos e de mãos dadas nos processos e na fisiopatologia da aterogênese dessa população. E por que nós estamos aqui? Na realidade, primeiro para mostrar que reduzir peso faz remissão de diabetes. São dados do estudo DIRECT e veja que interessante.
indivíduos que conseguiram controle adequado do peso tiveram remissão do diabetes em mais de 80% quando a perda de peso foi acima de 15 quilos. Mais uma vez mostrando o binômio diabetes e obesidade dentro do processo de aterogênese e risco cardiovascular e mostrando da importância do excesso de peso na hiperglicemia e mostrando o quanto nós podemos ser eficazes se nós conseguirmos reduzir o peso. Eu trouxe dados da Escandinávia sobre cirurgia bariátrica. Isso aqui foi uma meta-análise, envolveu mais de 170 mil indivíduos, foi publicada 2 anos atrás, e aqui só vendo o efeito da cirurgia bariátrica sobre a redução de mortalidade em indivíduos diabéticos. E eu queria trazer vocês para este dado. Em 10 anos de segmento, o NNT foi de 9. Ou seja, de cada 9 indivíduos que eu consegui reduzir peso, eu preveni uma morte numa população diabética. E quando eu vou para 20 anos, o NNT foi de 6. Levante a mão nessa plateia quem conhece um único procedimento em cardiologia que tem NNT de 6. Nós temos sim NNT excelentes quando nós estamos considerando a associação de fármacos. E isso aqui é uma verdadeira prova de conceito da importância da redução de peso na população diabética com redução de mortalidade. Não para menos, as nossas diretrizes do ESC deixam muito clara. É recomendado que indivíduos com sobrepeso e obesidade tenham por objetivo a redução do peso para reduzir pressão, dislipidemia, reduzir o risco de diabetes e melhorar o risco cardiovascular. Classe 1, nível de evidência A. Eu trouxe esse slide, eu imagino que tem alguns colegas endocrinologistas na sala, eu peço desculpas se eu vou ser forte, mas como diria o professor Silvio Inzuc, endocrinologista da Yale University, junto com o professor Brownwald, diabetes e doença coronariana. São 2 árvores com as mesmas raízes. As raízes da resistência à insulina e todas as suas consequências. Hipertensão, dislipidemia, disfunção endotelial, aterogênese, etc., etc. E que tem de pano de fundo... Ué, passa para mim, não tá avançando. Ixi, obesidade. Acho que não está avançando, só está recuando. Se quiser passar para mim, só para a gente... Oi? Não, da direita volta. O da esquerda não está avançando. Agora foi. Não. Ok. Não. Se o carro ficar muito tempo no box parado, a gente perde a corrida. Pronto. Ok. Volta 1. Volta 1, por favor. Pode projetar que aqui não está andando mesmo. Pode ir para frente. Mais 1. E aí eu trago essa provocação para vocês. Estou terminando a minha apresentação, já passo para o Andrei. Isso aqui é um dado observacional sueco. Aliás, eu sempre comento, todo sueco é chipado, porque é impressionante como os caras têm os dados prontos para grandes publicações. Isso aqui foi uma comparação entre população normal e população diabética e risco de morte. E o que eles fizeram? Aqui, à esquerda, a população de controle, em várias faixas etárias, abaixo de 55 até 80 anos. E aqui à direita, coleção de fatores de risco. 3, 4, 5 fatores de risco. Vejam exatamente aquele dado que eu mostrei para vocês das diretrizes da Sociedade Europeia. Quando você não tem fatores de risco controlado, o seu risco de mortalidade dispara no diabetes. Volta para o lado esquerdo. Entretanto, se você for diabético e tiver os fatores de risco controlados,
você consegue colocar essa população dentro de uma expectativa de vida igual da população normal. E por que eu trago isto nesta reunião? Eu estou aqui na frente de 500 líderes. Vocês vão dizer, ô Saraiva, não enrola. Bom, para estar aqui em São Paulo, no meio de um feriado, dentro de uma sala de aula em congresso, ou vocês são líderes ou vocês são otários. Como eu sei que vocês não são otários, os senhores são líderes. E sendo líderes, nós temos a responsabilidade de levar todas essas informações para os nossos colegas, porque esses pacientes, muitas vezes, não sentem absolutamente nada. Entretanto, eles podem estar colecionando fatores de risco em que, cuidado que o tubarão te pega, meu amigo. Pessoal, muito obrigado. Eu passo agora para o Andrei, que vai nos contar quais foram os grandes avanços contemporâneos de toda essa história que começou com a insulina e que hoje chega aos análogos e ao duplo agonismo. Andrei, conta para nós o que é GIP, não é COMPAS, e o que é GLP, que não é gás liquefeito de petróleo, meu amigo. Muito obrigado. Vamos ver se eu dou sorte aqui. Bom, eu acho que com toda essa construção do cenário tão perfeita como o Chico fez para a gente hoje, a gente enxerga que a gente saiu de uma condição que há muito poucos anos, nós saímos primeiro daquela condição, diabetes era rapidamente letal, entramos numa condição durante um período muito longo de tempo, que o diagnóstico de diabetes era um diagnóstico de perda de 10 anos de expectativa de vida, é um diagnóstico inexorável de progressão de risco cardiovascular ano após ano. 2015 e 2016 foram anos de virada, foram os primeiros anos em que nós tivemos 2 trials com 2 compostos, em que se reduziu mortalidade cardiovascular. E mortalidade por todas as causas segue mortalidade cardiovascular, sendo doença cardiovascular uma das principais causas de morte dessa doença. Uma parte dessa história vocês conhecem, por inibição do SGLT2, um receptor tubular proximal. Metade dessa história foi decorrente dos efeitos incretínicos. Bom, de onde vem essa história dos efeitos incretínicos? Primeiro que isso data dos anos 60 do século passado, quando se percebeu, uma publicação do JCI mostra isso muito claramente, de forma tão simples, que a infusão de glicose na veia e a absorção oral de glicose causavam aumentos diferentes de insulina. Quando a gente tomava glicose por boca, a insulina aumentava muito mais. Quando você injetava a mesma quantidade de glicose, você havia um aumento muito menor de insulina, e isso fez com que fosse chamado o efeito incretínico, porque o que eu queria dizer com isso era increase, era aumento, né? O que acontece é que ao longo dos anos, a partir mais ou menos de 76 começou a desconfiar do GLP-1, nesse período começou a desconfiar da existência de GLP-1, de GLP-2 e GIP. São peptídeos gastrointestinais com efeitos incretínicos. O que é o efeito incretínico? Ele sensibiliza o pâncreas para o estímulo hiperglicemiante da glicemia. Simplesmente isso. Existe alguma lógica para isso, biológica? Claro. Ele está ali preparando o seu pâncreas para ficar mais sensível, mais ágil para produzir insulina no período pós-prandial, quando você de fato vai precisar de insulina. Então, qual é a condição perfeita para o funcionamento? É que você tenha um estímulo persistente enquanto tiver alimento no tubo gastrointestinal, e esse alimento vai então preparando o seu pâncreas para que naquele período você tenha respostas mais ágeis, né? Diferentemente quando você tem aumentos de glicemia provocado por estresse, por ativação neuromoral. E esses hormônios eles terminam funcionando de diversas formas. Normalmente, eles diminuem o consumo de alimento, porque se ele é produzido no período pós-prandial, ele deve cessar, ajudar a cessar parte desses efeitos, aumenta a secreção de insulina, reduz o GLP-1, secreção de glucagon, retarda o esvaziamento gástrico, que é um fenômeno muito interessante. Você tendo esvaziamento gástrico rápido,
Você não tem tempo para esse estímulo, você termina tendo uma absorção de glicose muito acelerada e uma liberação de insulina muito acelerada, que não vai ser bom. E você tem o GIP, que da mesma forma vai funcionar um pouco reduzindo o apetite, um pouco reduzindo o esvaziamento gástrico. Vai atuar também na secreção insulínica, estimulando a secreção insulínica, só que ao contrário, vai produzir um pouco de secreção de glucágon, o que é um tema que a gente não vai entrar profundamente, já que é um tema ainda bastante obscuro. A gente levou muitos anos até poder dosar de forma decente, correta, glucágon, e os dados de glucágon que nós temos são ainda muito confusos, a depender da origem, de quando foi feito, como foi dosado, de que maneira foi investigado. Mas, na primeira fase da absorção, isso parece ter uma importância bastante grande para esse processo de acomodação do metabolismo de carboidratos na fase aguda, pós-ingestão alimentar. Mas o que a gente pode dizer, sem dúvida, é que GLP-1 tem ações diretas nas ilhotas, no estômago e no sistema nervoso central. Ele passa a barreira, ele tem vários estudos mostrando, por radiomarcação, ou a ligação do GLP-1 no hipotálamo, né? No centro de controle da temperatura, da fome. O GIP tem ação no sistema nervoso central, tem ação no tecido adiposo, até diminuindo a resistência à insulina no tecido adiposo e nas ilhotas. E que tal você juntar esses dois estímulos de forma semelhante a você mimetizar o que acontece no período pós-prandial, só que fazendo isso com um nível muito mais alto? Vocês sabem que tanto o GIP como o GLP-1 têm uma meia-vida muito curta. Então esses efeitos são de curta duração. É discutido, né, mas se imagina, no início se pensava que havia uma redução dos níveis de GLP-1 e GIP no paciente que desenvolve diabetes. Esse é um tema controverso. A gente hoje não acha que reduz os níveis, mas certamente a sinalização desencadeada por eles diminui no diabético. Quem sabe utilizando moléculas que mimetizam GIP e GLP-1, mas que não são degradadas tão rapidamente por modificações na sua molécula, a gente consiga criar um hiperestímulo, ou seja, criar um efeito incretínico, mimetizando o efeito natural, mas com a intensidade muito maior. Como é que se processa isso normalmente? Após a absorção alimentar, no duodeno você tem células K, que vão produzir o GIP. E esse GIP vai contribuir, na primeira fase, à sensibilização insulínica e vai ter uma contribuição muito importante para o seu primeiro a atingir o pâncreas, as células betas e promover. No jejum, você continua estimulando, você continua captando glicose, você continua estimulando o pâncreas, mas aí já pela captação de glicose que você vai por força natural estimular a produção de insulina. Quando você passa o jejum, você então tem a produção do GLP-1, o que perpetua esse estímulo, e a combinação desses dois estímulos faz com que você tenha então uma janela de ativação pancreática, de sensibilização pancreática longa o suficiente para durar todo o período de absorção alimentar. E essa é a ideia mais interessante. Se a gente tivesse isso só na primeira fase da digestão, a gente perderia parte da absorção, parte do efeito, né, da introdução de glicose nos tecidos, da glicose que a gente vai ingerir. Como a gente não consegue absorver isso tudo, e nem é interessante que absorva isso tudo no duodeno, você tem essa combinação e você tem então um efeito mais prolongado. Então essa é a maneira como a natureza fez a fisiologia da absorção de carboidratos no período pós-prandial. Em voluntários, esses números foram determinados, mostrando 44% da absorção relacionada à secreção insulínica induzida pelo GIP, 33% pela glicose, 22% pelo GLP-1. Mas é muito importante mencionar que esse aqui é um cenário altamente modulável. Por exemplo, a hiperglicemia diminui a resposta a GLP-1, a hipertensão diminui a resposta a GLP-1, o controle da hipertensão pode modificar, o peso corpóreo pode modificar. Por que eu estou dizendo esse ser não? Não para que a gente desacredite nisso de forma alguma, essa é a maneira da gente corrigir esses problemas, mas porque é muito provável que o seu mesmo paciente varie a resposta na medida que ele for controlado metabolicamente. Quanto melhor controlado, melhor a resposta que ele vai ter aos agonistas. Essa é a molécula tizipatide, é a molécula baseada do GIP,
Então, se construiu através de 38 aminoácidos do GIP, ligando-se a uma ponte, a uma outra molécula que tem alta afinidade pela albumina, e essa alta afinidade permite com que ela sobreviva, ela fique ligada à albumina no plasma durante 5 dias, permitindo a utilização semanal. Então, uma molécula 39 aminoácidos com essa ligação com a metade de ácido graxo, 20 carbonos, tem uma meia-vida de 5 dias, cerca de 116 horas, e isso foi a combinação que permitiria a utilização semanal. Uma única molécula, mais 2 receptores que podem ser ativados por ela própria. É diferente de quando a gente faz terapias combinadas, com estatinas de etimiba ou fenalterol com bumedanida, né, com algum corticoide. Nesse caso, a engenharia molecular fez com que a mesma molécula conseguisse atuar nos 2 receptores, o que, de certa forma, é facilitado nesse caso, já que há uma certa homologia entre GIP e GLP-1. Não é? Você hipertrofiar essa homologia faz com que seja mais interessante. Aqui está o exemplo, onde você tem sim receptor de GLP-1, receptor de GIP. Você tem a ligação da tisipatide com esse receptor de GLP-1, a ligação com o receptor de GIP. Esse receptor é transmembrana, ele tem uma porção para fora da membrana, para fora da célula, uma porção citoplasmática. Na sua porção citoplasmática, eles se ligam com proteínas G, proteínas essas que vão desencadear as respostas induzidas por esses receptores. Isso tem uma parte disso que é muito bonita, que é a maneira como ele se liga, a maneira como há acoplamento entre essas moléculas e o receptor pode, inclusive, influenciar a maneira como se ativa essas proteínas que você tem na fase citosólica, dentro da célula, gerando respostas que podem ter magnitude diferente. Isso explica, por exemplo, a gente demorou para compreender que os derivados da hexedina 4, na verdade, né, tanto o lixenatide como o hexenatide, tem uma ligação até mais potente com o receptor, mas a resposta pós-ligação mais fraca, mais atenuada. E já outras respostas mais interessantes. E essa molécula ela pode ativar igualmente os 2, o que vai resultar disso frequentemente é a ativação da adenilciclase, produção de AMP cíclico e aí secreção insulínica. Essa é a cara que tem a sequência desse peptídeo, essa sequência de aminoácidos, e aqui nós temos o ácido graxo de ácido, que vai se ligar à albumina. Isso é uma conversa que está ficando parecendo ficção científica, né? Mas isso é para explicar, para deixar uma mensagem clara na cabeça de vocês. Estamos falando realmente de uma única molécula. Essa única molécula se assemelha, tem um grau de homologia muito grande com o GIP, e tem pequenas modificações, uma para aumentar a meia-vida, outra para permitir com que ela se ligue com a mesma afinidade aos 2 receptores. Em células REC que expressam receptor de GLP-1 humano, receptor de GIP humano, a tisipatide se liga com a mesma afinidade e promove a mesma função. Você veja que não é mais só ligação ao receptor, é a função que está medida pela produção de AMP cíclico. Eu falei para vocês que a adenilciclase é um dos alvos dessa proteína G. A proteína G ativando vai gerar AMP cíclico, que vai ser o sinalizador intracelular. Então, aqui está se medindo função induzida. A função induzida pelo GIP ou induzida pela tisipatide, ela tem muita homologia. Quando a gente vai comparar com células que foram transfectadas para ter o receptor de GLP-1, a tisipatide ela termina precisando de uma concentração maior para causar o mesmo efeito, mostrando que ela tem um efeito um pouco mais fraco do que o GLP-1 humano. Então, quando a gente enxerga nessa molécula uma redução maior da glicemia, a gente não atribui a um estímulo. Você está enxergando, lembra que eu falei para vocês a ativação dela, né? Função pós-ligação receptor. Então, na verdade, o grau de ativação do receptor de GLP-1 não é mais potente do que o GIP e certamente não será contra outros agonistas. A grande diferença, o que faz ou promove essa molécula ser tão diferente, é o fato dela ter o coagonismo, ela ter a capacidade de ativar os 2 receptores, hipertrofiando, né, aumentando a dimensão desse efeito que é tão fisiológico de estimular ambos os receptores no período naturalmente pós-prandial, mas nesse caso de uma forma continuada. O que é que se espera dessas 2 incretinas, desses 2 peptídeos, do ponto de vista fisiológico? Do GLP-1 se espera uma redução de consumo de alimentos,
A náusea, que vai ser uma resposta naturalmente hipertrofiada do estímulo natural, estímulo de retardo do esvaziamento gástrico, estímulo à redução da ingesta alimentar, mas como a gente está falando de níveis muitíssimos mais elevados que o nível que a gente atinge naturalmente, fisiologicamente, isso é exacerbado, então inicialmente náuseas, redução do peso corporal, redução do esvaziamento gástrico, aumento de insulina e glucagon, o que se espera do GIP. Muito parecido com relação à náusea, consumo de alimentos, peso corporal, uma vez que as finalidades são muito semelhantes, um aumento da sensibilidade à insulina e a única diferença é uma redução da produção de glucagon, que quando associados terminam tendo mais ou menos se neutralizando com o outro e tendo um efeito neutro sobre a produção de glucagon. A tisopatide, então, reúne essas duas condições, então vai ter os efeitos do sistema nervoso central mencionados, redução de conteúdo gorduroso hepático, que vai decorrer de toda uma mudança bioenergética, né? A gente vai passar a consumir mais, aumentar a temperatura, as células bege produzindo mais calor, células marrom produzindo mais calor, e também a gente consumindo menos elementos. E você tem uma redução da secreção final, uma redução menor do que o que acontece com o agonismo puro de GLP-1, mas uma redução da secreção de glucagon, um aumento da secreção insulínica, redução do esvaziamento gástrico e uma redução da sensibilidade, da resistência à insulina, aumento da sensibilidade à insulina periférica. Então, como conclusão, a tisopatide é um agonista de receptor de GIP e é um agonista de receptor de GLP-1. É um peptídeo modificado com 39 aminoácidos baseado na sequência natural do GIP e modificado com a inclusão de um ácido graxo diácido com 20 carbonos, que tem alta afinidade para a albumina, aumentando essa meia-vida, amplia tanto a primeira como a segunda fase de secreção de insulina induzido pela alimentação, reduz, de forma não expressiva, mas reduz a produção de glucagon, todas as secreções, todas essas produções dependentes da glicose, da glicemia. As concentrações plasmáticas em pessoas com insuficiência renal ou hepática não diferem das pessoas saudáveis, até porque a via de eliminação não depende dessas duas vias. Então, retorno agora para o Francisco, eu quero ouvir deles, já que ele falou também para a gente de controle glicêmico, importância das mudanças dos pacientes diabéticos, se esse cenário, se essa possibilidade de usar um coagonista pode mudar essa realidade. Chico. Andrei, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Vá saber explicar bem o mecanismo. Parabéns, fantástica apresentação. E a pergunta que o Andrei me fez é aquela que nos reúne. O que esses medicamentos nos auxiliam na prática clínica? Vamos lá? Agora os meus amigos estão colaborando comigo. Muito obrigado. Pessoal, eu sei que isso aqui pode parecer um pouco chato, aliás, parece não, é chato. Mas o que eu queria trazer para vocês foi o desenvolvimento clínico dessa molécula, que foi desenvolvida para o tratamento do diabetes, em vários cenários. Ora, se eu criei algo novo, eu preciso comparar com algo velho, e eu também tenho que fazer a comparação óbvia com placebo. Então eu ponho tudo aquilo que já existe e depois eu comparo com placebo. Mas para o controle glicêmico, nós tivemos estudos, que foi um programa chamado SURPASS, onde tirzepatide foi comparado com placebo em indivíduos nunca expostos a nenhum medicamento, diabéticos recém-diagnosticado, contra uma molécula já sabidamente conhecida que tinha efeito como um agonista de GLP-1, aqui a mais moderna delas eu diria a semaglutida, versus insulina, e uma insulina também contemporânea, que é a insulina degludeca, versus uma outra insulina contemporânea, que é a insulina glargina, famosas pelo melhor controle glicêmico e por menor risco de hipoglicemia, e comparada com placebo em indivíduos já com tratamento com padrão ouro, inclusive com insulina. E também um sexto estudo com insulina lispro. Em outras palavras, o desenvolvimento desta molécula
para verificar a eficácia e segurança do controle glicêmico se deu nesses vários cenários. E aqui o número de pacientes, a hemoglobina glicada basal e o tempo de duração do diabetes, que vocês veem aqui, que em média, com exceção da população que nunca tinha tomado nenhum medicamento, por volta de 8 a 14 anos. Ou seja, é de um tempo prolongado de diabetes. E aqui o desenho master desse desenvolvimento. O que se fez? Utilizou-se 3 doses de tirzepatide, 5, 10 e 15 miligramas. E, na quarta coluna, o comparador, que foi placebo, que foi semaglutida, que foi glargina, que foi a insulina degludeca e assim por diante. Muito bem, o que é que nós vimos nesses tratamentos? E eu acho que este slide define o que eu queria mostrar para os senhores nesta apresentação. Independente do estudo, independente do comparador, o que nós observamos é que a tirzepatida ela foi melhor no controle da hemoglobina glicada, na redução da hemoglobina glicada, independente da dose, 5, 10 ou 15 miligramas. E todas essas reduções de hemoglobina glicada foram significativas quando comparadas ao comparador, independente de qual tenha sido ele. Dados absolutamente consistentes de eficácia. E quando nós vamos para o controle da hemoglobina glicada abaixo de 7, que eu diria que esse valor, embora a glicemia seja uma variável contínua, nós sabemos das recomendações das diretrizes de trazerem nas nossas populações, particularmente com fatores de risco, uma glicada abaixo de 7, vejam que interessante, o controle com tirzepatide variou algo entre 80% e 90% de glicada abaixo de 7. Isso foi muito importante no sentido de proteção para os nossos pacientes. E quando nós levamos esta discussão para uma hemoglobina normal, ou seja, a tirzepatida, em doses de 5, 10 e 15 miligramas, reduziu e trouxe a glicada para níveis normais em por volta de 50% da população na dose de 15 miligramas. Mostrando a potência desse fármaco e confirmando tudo aquilo que o Andrei nos trouxe da importância do duplo agonismo no controle glicêmico dentro dessas ações metabólicas que o GIP e o GLP-1 fazem. E quando nós vamos à comparação da semaglutida, como eu disse, uma molécula contemporânea, comparada na dose de 1 miligrama, por conta desses estudos terem sido realizados já há 3, 4 anos atrás, em 2021, o que é que nós observamos? Uma redução da hemoglobina glicada, tanto nas doses 5, 10 e 15, significativamente maiores do que a utilização da sema 1 miligrama, independente da dosagem. E qual é a importância disso? É que independente do controle glicêmico perseguido, glicada abaixo de 7 aqui à esquerda, glicada abaixo de 6,5 ou glicada abaixo de 5,7, uma consistência muito grande dos benefícios da tirzepatida quando comparada à semaglutida na dose de 1 miligrama. E um dado que eu acho que é muito importante. Nós vimos muito isso nos grandes estudos de desfechos cardiovasculares com os análogos e particularmente com os inibidores da SGLT2. Vejam que interessante, a redução da hemoglobina glicada se deu logo nas primeiras semanas. Esse dado é importante muito, particularmente quando nós mostramos a questão da inércia e a relação da inércia com o aumento do risco cardiovascular nesta população. Em outras palavras, este medicamento ele foi eficaz, ele foi seguro e ele foi rápido no controle glicêmico. E quando nós vamos para o peso, que eu sempre digo, é o grande irmão do diabético tipo 2, o que é que nós observamos? Independente do comparador, tirzepatida foi significantemente mais eficaz
independente da dose, 5, 10 e 15 miligramas, em relação à redução do peso. Vejam a consistência, esses dados começam a ficar cansativos, porque eles vão todos na mesma direção. Eficácia com redução maior de peso com a utilização independente da dose. E quando nós vamos, eu diria que é o segundo ponto que eu queria trazer desta apresentação, redução do peso acima de 10%. E por que esse número é importante para nós? Porque as sociedades científicas, analisando os inúmeros trabalhos científicos de redução de peso e benefício cardiovascular, mostram que se você tem diabetes, se você tem excesso de peso e você quer mitigar riscos, tenha por objetivo reduzir o peso acima de 10%. Isso está na diretriz do ADA já do ano passado, e eu diria que é, assim dizer, um objetivo perseguido e difícil de ser obtido. É muito difícil reduzir peso nessa população. E o que é que nós observamos aqui? Independente dos estudos, doses de 5, 10 e 15 foram mais eficazes do que os seus comparadores na redução de um peso que é desejado para a redução do risco cardiovascular. Especificamente, quando comparados à semaglutida, exatamente os mesmos achados. Nas 3 doses comparadas, a tirzepatida foi mais eficaz na redução e no controle do peso. E aqui nós colocamos a mesma situação, perda de peso à esquerda acima de 5%, acima de 10% e acima de 15%. E nas 3 doses, e já com 5 miligramas, nós tivemos uma eficácia maior na redução do peso. Quando a gente fala aqui da redução do peso acima de 10%, vejam a dose de 15 miligramas. Eu consegui reduzir o peso em acima de 10% em 65% desses indivíduos. Nós não tínhamos nenhum resultado de estudo clínico com intervenção farmacológica até então com esses resultados. E, mais uma vez, quando nós vamos para a utilização aqui na comparação com SEMA, a redução do peso, que ela vem numa descendente que já inicia nas primeiras semanas, e veja, ela não para, eu não tive platô. Até onde esses fármacos foram estudados, a tirzepatida foi estudada na dose de 15 miligramas, vocês veem que em 40 semanas ainda havia um declínio na redução do peso. E a vida como ela é, a prática clínica. Se eu tenho um paciente diabético, com excesso de peso, com outras comorbidades, ou não, mas via de regra, o diabético com excesso de peso, o indivíduo com diabetes e excesso de peso, ele tem sim outros fatores de risco. Olha que interessante. Quando eu utilizei tirzepatida na dose de 15 miligramas, eu controlei a glicada abaixo de 6,5 e perdi peso acima de 10% em 60% desta população. Isso é muito importante, porque via de regra você consegue avançar no controle glicêmico, mas você não avança na redução do peso. E quando nós temos um fármaco que tem essa capacidade, isto de fato é um grande avanço na história, não só da medicina, também da nossa prática clínica da cardiologia. E eu finalizo aqui e já passo para o Andrei, que vai nos contar um pouco de como isso acontece, lembrando e trazendo de volta o KPDS. Senhores, se nós queremos reduzir risco, nós temos que fazer controle a longo prazo. E o controle a longo prazo nos traz o efeito legado, reduzindo, aqui eu trouxe o infarto do miocárdio como uma marca do nosso trabalho, né, dentro da nossa especialidade, e, de novo, o que o KPDS nos ensinou, que o bom controle glicêmico, ele traz uma redução no infarto do miocárdio, na mortalidade por todas as causas e outros desfechos cardiovasculares. E agora eu trago o Andrei de volta aqui para o home stage, para mostrar para a gente
como é que isto acontece, quais são os mecanismos pelos quais a gente consegue essa redução eficaz da glicose e do peso, e quais são os efeitos metabólicos favoráveis. Andrei, é com você, querido. Então, vamos encerrar essa história. Vocês viram, então, quando a gente está falando de moléculas, quando está falando de ativação de receptores, de modelos in vitro, modelos celulares, todos nós temos as nossas dúvidas, porque são projeções, são modelagens da fisiologia, né? Então, a gente guarda sempre um certo cuidado com o que a gente está falando. Mas quando a gente vê o que o Chico mostrou para a gente, uma redução de glicada tão mais importante, uma redução de peso tão mais importante, a gente compreende a diferença entre um desfecho, né, objetivo, clínico, e uma hipótese mecanística. E isso sela muito bem a questão do quanto se há de sinergismo no coagonismo, o quanto é interessante, de fato, mimetizar toda a resposta pós-prandial, toda a resposta incretínica. Ele nos mostrou uma redução do peso corpóreo. Eu mostro para vocês que também uma redução da obesidade visceral. Olha como é interessante a redução da circunferência abdominal e do IMC médio. O IMC médio naturalmente espelhando a redução do peso, mas uma redução expressiva da circunferência abdominal, mostrando que esse impacto também tem uma certa relevância por mudar esse conteúdo esteatótico que vai causar a doença cardiovascular desses pacientes. Quando você separa isso em perfis, né, separados por perfil de massa gorda, massa magra, você percebe que o efeito é um efeito predominantemente concentrado na perda de massa gorda, né? A perda de massa gorda é muito mais expressiva, massa sem gordura, mas a relação da redução de massa gorda é muito maior. Claro que quando eu reduzo ingesta, quando eu reduzo o peso corpóreo, a gente perde massa magra, não há muito como evitar isso. Mas a proporção, ela termina sendo uma proporção bem razoável, tendo então a redução da massa gorda sendo proporcionalmente maior do que a perda de massa magra, o que gera uma relação mais favorável, uma relação mais interessante. E metabolicamente isso vai constituir uma melhor sensibilidade à insulina, menor estímulo para a esteatose sistêmica. Essa mudança, ela é dose dependente, a gente vê que na medida em que você vai aumentando o tecido visceral, o tecido adiposo visceral, esse tecido intraabdominal diminui de forma progressiva com o aumento das doses, e isso naturalmente é o contrário do que acontece quando a gente utiliza insulina, que estimula o acúmulo, estimula a retenção, né, o ganho de peso, mas também acontece no tecido adiposo subcutâneo, que é interessante e certamente não está relacionado à mobilização. Ou seja, uma parte disso acontece daquele efeito de sensibilização periférica. Quando eu diminuo a resistência periférica à insulina, eu termino mobilizando gordura do tecido visceral para o tecido subcutâneo. Mas uma parte disso diz respeito à mudança do balanço energético, ou seja, esse indivíduo de fato está comendo menos e de fato está gastando mais, porque ele perde também tecido subcutâneo, onde é área especializada por reserva. A proporção, como eu havia dito para vocês, então, é uma proporção favorável, né? Vocês vejam aqui a média da redução da massa sem gordura, pequena, mas existe uma redução muito maior da massa magra e gerando uma relação mais favorável do ponto de vista metabólico. E isso vai resultar, quando eu reduzo gordura visceral, gordura esteatose, e desmobilizo ácidos graxos que estão presentes no fígado. O que é que isso decorre do ponto de vista de perfil lipídico? Você diminuindo o conteúdo de triglicérides do fígado, você reduz a produção de triglicérides. Então, aquela VLDL que estava sendo feita com 6, 7 moléculas de triglicérides, volta a ser feita com menor número de moléculas, e a gente, ao mesmo tempo que reduz triglicérides, você aumenta a HDL, porque você diminui a troca, e você diminui a LDL pequena e densa, porque a LDL pequena e densa resulta nada mais do que um excesso de triglicérides numa mesma liproteína, que ela é degradada, fica pequena e densa. Então ela reverte esse efeito de síndrome metabólica, coisa que é comum aos agonistas, os agonistas de LP1 também, a semaglutida também, mas mostra-se de forma bastante intensa, com reduções de triglicéridos de 26%, 25%.
é uma redução bastante expressiva, não é essa a redução que nós normalmente observamos. Há, inclusive, uma redução de LDL, uma redução de em torno de 6, 7%, mas que é muito pequena, não deve ser considerada ela como finalidade precípua. Não está aqui demonstrado, mas muito mais provavelmente o mais interessante é a mudança do fenótipo da LDL do que propriamente da quantidade de LDL circulante. E o colesterol VLDL, isso é como eu havia dito, a redução é proporcional à dose e decorre simplesmente da quantidade de triglicérides nesse fígado. Será que eu tenho como confirmar isso? Tenho sim. Aqui mais uma vez a variação temporal, triglicérides reduzindo ao longo do tempo, colesterol não HDL, que é a soma disso, e até a redução do LDL, uma redução menos expressiva, mas importante. Um outro componente metabólico que pode, um achado que pode significar essa melhora dessa síndrome metabólica, a melhora do contexto da síndrome metabólica, é a redução da pressão arterial, e que acontece de forma dose dependente, tanto para a pressão sistólica como para a pressão diastólica, podendo resultar de vários estímulos, entre eles uma ação direta sobre a produção de óxidos nítricos, que é comum aos agonistas, e pode resultar da redução da resistência à insulina, redução essa que vai diminuir o estímulo hipertensinogênico. Bom, mas tem provas diretas do que eu estou falando. Eu estou falando da redução de triglicéridos porque eu reduziu triglicéridos no fígado, né? Será que alguém mediu isso? Será que isso foi investigado? Ou é somente uma hipótese? Para isso eu vou trazer o Surpase MCG e a gente vai trazer os principais achados disso. Você está vendo aqui o conteúdo, né, a concentração de gordura hepática na semana 52, com pacientes tratados com a variação, a mudança desse conteúdo, tratados com tizepatida ou insulina degludec, e uma redução importante de 8% do conteúdo gorduroso hepático em pacientes tratados durante 52 semanas. Aqui um outro estudo comparando as doses, mostrando uma redução equivalente entre 10 e 15 miligramas nesse mesmo período, mas bastante mais expressiva do que o que acontece somente pelo controle glicêmico. E aqui a degludec está ocupando espaço porque a gente sabe que a diminuição da glicemia, a diminuição da glicotoxicidade, também favorece, diminui a resistência à insulina hepática e vai diminuir a quantidade de gordura hepática. Mas aqui mostrando que mais do que isso, provavelmente essa mobilização para fora do fígado decorre do balanço energético, talvez decorra da sensibilização à insulina periférica. Essa é uma imagem que traduz o que eu falei de forma visual. Vocês estão vendo aqui em vermelho o acúmulo de gordura e vocês estão vendo, 52 semanas depois, o desaparecimento da gordura no fígado. Então, de fato, é um efeito bastante importante. Acho que esse é um dos achados, uma das características dessas moléculas que vão mudar completamente a maneira como a gente trata e a gente lida com a esteatose e esse marcador tão importante de risco de infarto, de risco de insuficiência cardíaca. Essa é uma análise em que utilizou os mesmos dados, mas tratou com uma forma ainda mais sofisticada. Eles utilizaram os 296 pacientes, 296 pacientes, e eles parearam cada um desses indivíduos a mais de 150 indivíduos do UK Biobank. Então, pareamento 1 para 250, imagina o tamanho disso. Para que eles fizeram isso? Para gerar os desvios padrões. Ora, agora a gente está falando em variação de desvio padrão. Por que variação de desvio padrão? Parece que é uma conversa complicada. Imagine vocês que eu queira comparar o efeito de perda de saída de consumo de maçã com consumo de laranja. Os pesos são diferentes, os tamanhos são diferentes, as naturezas são diferentes. Tudo que eu usar para comparar, eu não vou conseguir fazer. Mas quando eu estou comparando desvios padrões, eu estou comparando a mesma coisa. É a variação ajustada para a mesma coisa. E aqui, nesse caso, você está, então, enxergando variação desses tecidos tratados da mesma forma. Então, variação de gordura do fígado tratado por uma medida que pode ser comparável com redução de gordura subcutânea, com redução de gordura visceral, para a gente observar onde esse efeito é mais importante. E o que você vê, então, gordura visceral, o efeito na gordura visceral, um efeito bastante pronunciado e aparentemente de magnitude maior até do que subcutâneo, do que gordura visceral como um todo. Então é possível que parte dessa melhora de esteatose hepática seja um efeito preponderante, um efeito preferencial,
o que torna essa molécula uma molécula boa candidata para pensar em esteatose, esteatohepatite no futuro próximo. O que é que nós temos com relação ao perfil de segurança? Náusea, não tem efeitos gastrointestinais que são os esperados, tanto diarreia como obstipação e náusea. É o que se encontra naturalmente com essas moléculas. Os efeitos colaterais mais graves, como hipoglicemia grave não deve ocorrer, exceto em pacientes que estejam usando drogas ou insulina ou secretagogos, que vão causar a hipoglicemia. Pancreatite, nenhum sinal, colelitíase, nenhum sinal importante. Retinopatia, da mesma forma, a retinopatia era uma preocupação, vocês viram a potência em termos de redução de glicemia que essa medicação possui, era uma preocupação, a gente viu isso no Sustancex, uma redução importante inicialmente, e naturalmente não tem nada a ver com o agonismo, não tem nada a ver com a droga, mas no DCCT da mesma forma, qualquer redução abrupta da glicemia pode levar a isso, mas a titulação progressiva preveniu e isso não se refletiu. Descontinuação do tratamento realmente muito baixo. Quando a gente vai para olhar exatamente náusea, a gente vê um efeito transitório rápido nas primeiras semanas. Isso desaparece. E isso acontece de forma muito semelhante entre todas elas. E, naturalmente, o valor absoluto é mais alto nas doses mais altas. Por isso, a titulação deve ser feita guiada sempre pela tolerância clínica para que você consiga uma adesão maior. Vômito como efeito máximo disso, da mesma forma, muito pequeno, muito relacionado à primeira semana e um efeito, de fato, de natureza transitória. Incidência de diarreia também, da mesma forma, vocês vejam, esses são efeitos colaterais esperadíssimos, né? Você está hipertrofiando uma resposta biológica de moléculas de peptídeos que vão causar parte dessas mudanças. E o que nos interessa? Será que a gente já tem, juntando todos esses trials, juntando tudo isso que a gente viu, algum dado que nos faça enxergar o impacto cardiovascular disso? Bom, há que se considerar que a grande maioria desses estudos foram feitos para desfechos substitutos, então são estudos de 52 semanas, são estudos com menos de 1 ano de duração. Então, por mais que eu aumente a casuística, eu não tenho um tempo biológico para mudar a incidência de doença aterosclerótica cardiovascular. Eu preciso de mais tempo para abertura de curvas, eu preciso de observações mais longas. Existem alguns desses estudos que tiveram observações mais longas, mas vocês vão observar na curva que eu vou mostrar para vocês, que o tamanho amostral desaparece. O que a gente tem no conjunto é todos os desfechos à esquerda da barra, mas nenhum deles atingindo significância estatística, mostrando segurança, todos deles aquém de 1,8, que é a exigência do FDA, ou seja, a borda direita do intervalo de confiança aquém de 1,8 sugere segurança para essa fase, e o estudo definitivo para mostrar que essa barra não vai atingir 1,3. A gente espera até que esteja aquém de 1,0. Isso aqui é a curva atuarial, a curva de Kaplan-Meier, e vocês estão vendo, como eu havia dito para vocês, que o tamanho amostral desaparece, né, quando a gente passa de 1 ano. Então aqui as curvas sugerem abertura de curvas após mais ou menos 1 ano. Tudo leva a crer que isso vai acontecer, a gente deve ter isso nesse resultado do ano que vem, mas a gente aqui, nesses números, a gente está falando de um número muito pequeno de pacientes, são 500 pacientes, 400 pacientes, não dá para fazer ensaio clínico com 500, 400 pacientes, não dá para se perceber redução de eventos, então isso é só uma imagem de valor hipotético, mas certamente garantindo segurança cardiovascular, tanto que o FDA aprovou baseado nesses dados. O grande estudo que vai nos responder tudo isso chama SURPASS-CVOT. Esse estudo está em andamento, é um estudo planejado para 13 mil pacientes, agora sim, com poder estatístico para provar diferenças, para enxergar se essas diferenças estão adequadas e medi-las com mais precisão. É um estudo que está a caminho. A gente está vivendo um período, ele é planejado para estar pronto, para estar concluído em 2025, mas a gente está vendo, observando em todos esses ensaios com diabetes, que o desafio está cada vez mais difícil, né? Os pacientes diabéticos hoje estão muito bem tratados, estão com várias medicações e que fazem que a coincidência de eventos seja muito baixa. A segunda questão relacionada a esse estudo, que merece uma observação, é dar uma olhada aqui ao grupo controle deles.
Eles estão comparando a tisipatida com a dulaglutida, que a gente viu redução de 12% de MACE no seu estudo próprio de aprovação do FDA. Então, você está comparando a tisipatide com um comparador que reduz 12% o MACE. Então, esse vai ser um desafio de fogo. Até agora, é o único estudo comparando dois peptídeos, dois agonistas, e isso merece ênfase porque foi um gesto de muita solidez, de muita ética da Lilly em propor alguma coisa desse tipo, escolher uma molécula que tem comprovado benefício cardiovascular. Lógico que isso tem também uma questão ética, né? O que é que a gente faria com esses pacientes não oferecendo, mas certamente é um desafio de grande porte. Então, as palavras finais. A tisipatida é uma molécula, a única representante da classe, por hora, que é a coagonista de GIP e GLP-1. Nos estudos SURPASS, a tisipatida apresentou resultados de redução de glicada de pesos superiores a todos os comparadores, em todas as doses estudadas. A maioria dos eventos adversos foram gastrointestinais, como só ia acontecer com todos os agonistas, de leve a moderada intensidade e todos transitórios. Tratamento com tisipatide não aumenta risco de hipoglicemia, exceto nos pacientes que estão utilizando sulfa ou insulina. E demonstrou segurança cardiovascular, aguardando então o próximo trial que vai nos mostrar o benefício e eficácia cardiovascular. Aqui está o QR Code para a conclusão da nossa reunião. E na sequência do QR Code, a gente vai voltar aquelas mesmas perguntas que a gente fez de novo, para ver se alguma coisa mudou. Se eu e o Francisco estamos reprovados, ou se a gente vai passar para a próxima etapa da próxima série. Estou agora familiarizado com as ações de GIP e consigo conectar os potenciais benefícios do coagonismo GIP-GLP-1 no risco cardiovascular. Em relação à molécula, selecione a alternativa correta. Essa eu já li para vocês. Vocês escolham a opção que vocês acreditam que faça sentido agora. Bom, nós temos ainda 10 minutos. Aqueles que têm pergunta, que têm alguma sugestão, objeção, alguma colocação, fiquem à vontade, nós estamos aqui à disposição. Tem um colega aqui. Perfeito. Olá. Olá. Oi. Bom dia. Em primeiro, obrigada pela aula, excelente. Eu queria saber se existe algum estudo de comparação de SEMA 2.4, que seria a dose ideal aí para paciente com obesidade, e de TIRSE. E se for possível responder mais uma pergunta, em relação aos eventos adversos, eu vi que a comparação ali colocaram o resultado do SURPASS 2, né, que é comparado com a SEMA. Então, com a SEMA aparentemente não teve diferença. Em relação ao placebo, houve alguma diferença de desfecho de pancreatite e carcinoma medular de tireoide? Com relação à incidência de pancreatite de carcinoma, não houve diferença. A sua primeira pergunta com relação à dose para obesidade. Essas doses que foram previstas para TISE são doses para diabetes também. Por isso essas doses foram escolhidas. Eu desconheço se tem algum estudo, mas eu peço ajuda a Carol. Existe algum estudo comparando com 2,4? Você conhece? Tem estudo em andamento, mas esses fármacos foram desenvolvidos para tratar diabetes. E diante da eficácia na redução do peso, eles acabaram vindo para a aprovação para essa atividade, né, por autoridade regulatória. A semaglutida, para redução e controle da glicemia, a dose que se vai até 2 miligramas, e a que nós temos aprovada até prova em contrário, aqui no Brasil é 1 miligrama, mas eu não tenho uma informação de que foi aprovada para 2. Doutor Saraiva, se me permite só complementar, eu sou gerente médica da empresa, da Lilly, tá? Os estudos que foram realizados para a indicação de obesidade, nós da área médica podemos responder essas questões para a pessoa que fez essa pergunta separadamente ao final do simpósio. A gente está à disposição, tá bom? Perfeito. Obrigado. Doutor Fernando. Alô, tudo bem?
desde o Rio de Janeiro. Bem-vindo. Parabéns. Obrigado. Seguinte, 3 perguntas muito básicas. Em relação à pela-ação que tem no GLP-1, ele não deveria fisiologicamente ter menos náusea do que o monoagonista? Essa é a primeira pergunta. A segunda, qual é a ação mais importante de vocês verem desse remédio? É a fomedônica ou é a homeostática ou ambas são iguais? Eu dei uma aula na Sosérgio esse ano em que eu falei de gordura ectópica. Especialmente citei até o caso que ele fala que aquece o coração não é o amor, e sim a gordura pericárdica e epicárdica. Então eu falei no final o seguinte, que hoje a grande ação da tisepatida em relação até aos monos e futuramente a retaglutida não é a perda de peso. A perda de peso é extremamente importante. Mas para essa ação de redução de gordura ectópica, átrio, coração, etc., a ação muito mais importante seria a ação anti-inflamatória. Vocês concordam ou não? Ação, desculpa. Anti-inflamatória. Bom, eu já estou com o microfone, eu ajudo a responder. Os dois fármacos não, tanto o GLP-1 quanto o GIP atuam no sistema nervoso. E eu não teria razões para achar que a gente teria um menor efeito em relação à náusea. Mas o que é muito interessante é que é transitório esse efeito. E olha que interessante, você tem uma progressão do controle glicêmico, você tem uma progressão na redução do peso e você tem uma redução dramática no efeito adverso, o que eu acho importante. Em relação ao segundo comentário, a inflamação eu acho que é um componente master, sim. Eu diria que dentro de todo o processo de conhecimento e compreensão da fisiopatologia do diabetes, hoje nós temos uma valoração muito grande do efeito da inflamação e, sabidamente, esses fármacos eles têm uma redução importante em marcadores inflamatórios. E o Andrei pode nos contar melhor isso. Bom, a fome homeostática, ela de fato tem sido mais bem estudada, a gente tem mais conhecimento sobre o controle dos neurônios PONC, do hipotálamo, como se faz isso. Isso está muito bem documentado com relação aos agonistas. Mas também a fomedônica. A fomedônica que trabalha com outra região do cérebro, uma região essa um pouco menos fácil de se abordar, porque ela é um pouco mais difusa, né? Ela envolve várias conexões com o sistema límbico, com outros sistemas, mas a gente, por testes clínicos e não por avaliações no sistema nervoso central, por teste clínico se observa assim, um padrão de comportamento melhorado para isso. Não seria droga de escolha especificamente para isso. Ninguém introduziria paciente com TCA, com transtorno de comportamento alimentar. Mas, como a fomedônica ela frequentemente está presente no indivíduo com obesidade, você certamente vai ter um efeito nas duas manifestações. A primeira pergunta foi essa. Teve uma última pergunta, a inflamação. A inflamação, com certeza, existe efeito tanto direto, né, inflamatório. Existe eu posso lhe dizer, sem medo de errar, que a gente vai gastar uns 20 anos a mais entendendo como funcionam esses peptídeos. Até porque eles têm diversas ações que não necessariamente estão dependentes dos seus receptores. A gente pautou muito a investigação que foi feita até o presente pela presença ou ausência dos receptores. Mas tem alguns efeitos que não são facilmente explicáveis por isso. E a gente tem algumas condições que ainda são aquela caixa preta, por exemplo. Você tem moléculas como essas, que foram feitas para não ser degradadas e para não gerar os peptídeos derivados de GLP-1, mas que possuem efeito em células em que não tem receptor de GLP-1. E a gente ainda está por compreender como se isso processa, se tem mecanismos indiretos de mediação. Tem muita coisa para se descobrir. Só para deixar você tranquilo, tem publicação sobre metformina até do mês passado, explicando como é que funciona, né? Então, eu imagino que a gente vai gastar um tempo parecido com essas aí. Sem querer gastar tempo, mas olha a mágica do tempo que nós estamos vivendo. E pode ser que lá na frente eles vão debochar da gente do mesmo jeito que a gente falava que demorava. Esse fármaco foi desenvolvido e aprovado em 2021, 2022, estou falando do mundo. Nós estamos em 2024 e olha o número de informações que nós temos de dados clínicos. Isso é uma explosão do conhecimento.
E eu acho isso bárbaro, porque, na realidade, a história dos análogos não tem mais de década. E é o que o Andrei falou. O HPDS, aliás, eu falei, foi sulfa, metformina e insulina e acabou, ponto. Então, assim, nós estamos vivendo uma era de grande transformação e acho que o mais legal, o mais importante, proteção cardiovascular, com tudo isso que o Andrei nos traz de redução de desfechos substitutivos e aguardando os próximos cenas do próximo capítulo. Boa tarde. Parabéns aí os colegas, professor Andrei, professor Francisco. Não é exatamente sobre o efeito a pergunta. Eu recentemente tive uma paciente que fez um quadro de obstrução intestinal por semaglutida. E ela precisou ser operada. E no intraoperatório nós não encontramos nada. Tinha uma dilatação difusa, principalmente de delgado e de estômago. E evoluiu bem no pós-operatório, né? Só com repouso do trato gastrointestinal. E eu fiz um levantamento rápido e vi que tinha alguns relatos com semaglutida e que, embora fosse duvidoso, estava mais relacionado à associação com doença inflamatória intestinal e com dolicocolon. A minha pergunta é assim, nos trabalhos com TISE, foi encontrado algo parecido? O que vocês pensam da relação da semaglutida, que eu sei que é uma dúvida nesses casos específicos? O Andrei falou de segurança, a palavra é dele depois. Saída pela direita. Querido Cabeto, você sempre contribuindo de forma genial com a discussão. A gente tem o retardo do esvaziamento gástrico e esvaziamento intestinal é esperado em todos, e você sabe muito bem disso. Mas se você tem soma de motivos para isso, você vai ter certamente a potenciação do mecanismo que já está operando, né? Eu não sabia com relação à doença inflamatória intestinal estar entre os alvos disso. A gente vê clinicamente alguns pacientes terem mais gastroparesia, há relatos, por exemplo, de pacientes que vão para a cirurgia e que 3 semanas após suspensão ainda tem conteúdo alimentar prolongado no estômago. Existem pacientes que são hipersensíveis a isso, como pacientes que têm muito mais náusea, pacientes que têm muito menos náusea. Eu tenho certeza que existe uma variabilidade enorme na resposta a isso. Mas é engraçado você falar disso, porque quando foi lançado a SEMA oral, eu imaginei por algum tempo que isso seria talvez um caminho, como vão acontecer com outros agonistas de via oral, para tratar doença inflamatória intestinal, porque o cólon, principalmente, né, a retocolite, ele é repleto de receptor de GLP-1 e a gente nunca soube para que ele tem isso, né? O que eu mostrei aqui, jejum, no ilha, faz todo sentido. Mas no cólon, e aparentemente a função no cólon é uma função anti-inflamatória. Então, o que eu imaginei durante algum tempo é que, poxa, será que a gente não está, sem querer, tocando num assunto que pode ter outra utilidade, né, para outro grupo de pacientes? Usar esses agonistas via oral talvez seja interessante para quem tem retocolite ulcerativa em fases iniciais, ou doença inflamatória intestinal. Mas eu não tinha pensado no que você colocou. Talvez o para-efeito disso, o lado contrário disso, é que você retardaria esvaziamento num paciente que já tem um problema relacionado ao esvaziamento gastrointestinal. Não acredito que tenha resposta para isso. Não foi observado porque você imagina, do tempo que a gente está falando de 10 anos de uso comercial dessas drogas, e a gente agora consegue fazer um relato. Eu imagino que a incidência disso deve ser realmente baixa. Precisa de um estudo de farmacovigilância para alguém referir isso, né? Você imagina coincidir paciente que tem doença inflamatória intestinal tomando a droga, né, e a proporção que isso vai acontecer. Não acredito que isso gere mudança de bula ou warning com relação a isso. Mas acho que a sua observação, e se você puder relatar cientificamente, é muito importante, porque no paciente que esteja na frente da gente, com essa manifestação, a gente vai lembrar porque você trouxe isso para a gente. Muito obrigado. Nós estamos com o tempo esgotado. Um comentário bem rápido. São informações como essa que nos fazem construir os dados de farmacovigilância tão importante no acompanhamento desses pacientes. Parabéns. Quem queria comentar? Boa tarde. Só dá mais uma pergunta.
Senão bem nós vamos rápido. tudo preso aqui. Sim. Primeiro, obrigado pelos colegas aí pelo didatismo. Meu nome é Alfredo, sou cardiologista do HC de São Paulo. E na apresentação foi comentado que junto com a perda de gordura, embora em proporção menor, tem perda de massa magra. Alguma recomendação específica, além do óbvio a recomendação de fazer atividade física, exercício resistido? Alguma suplementação proteica ou de aminoácidos? Existe alguma coisa nesse sentido? Olha, isso é uma das barreiras, do limite da medicina, que eu acredito que estejam entre as coisas mais urgentes a serem desenvolvidas. Da mesma forma como tratar a demência, prevenir sarcopenia, tratar sarcopenia, principalmente pacientes pós-neoplasia, pacientes mais graves, pacientes frágeis, está na pauta do dia. E a gente, de fato, tem um anticorpo, antifomiocina, que precisa provar muito mais para se tornar alguma coisa interessante clinicamente. E a gente está longe de ter alguma coisa que funcione concretamente para aumentar a massa muscular. Tudo que faz perder peso faz perder massa muscular e a gente não tem muita prevenção. O único ponto que nos dá algum conforto é que quando você faz isso, sensibilizando a insulina, essa perda de massa magra é menor. Quando você faz isso sem sensibilizar a insulina, a perda de massa magra, por exemplo, cirurgia bariátrica, né? Você perde agudamente muito músculo. Depois você vai melhorar metabolicamente, você pode até ter um reganho, pode ter alguma coisa. Mas tudo que você fez, não adianta dar proteína, porque você está disparando o LK1, que é uma proteína relacionada à autofagia. Quer dizer, não há creatina, não há nada que a gente dê com suplemento que vai mudar, porque esse processo é um processo, fome, né? São células querendo energia e queimando proteína para gerar energia. Simples assim, elas não estão adaptadas metabolicamente para aquilo. E como elas estão insensíveis à insulina, elas usam muito pouca glicose para isso. Então elas começam a destruir, elas entram em autofagia. Isso está na pauta do dia, mas eu desconheço, eu imagino, eu tenho absoluta certeza que esse conhecimento não está disponível, porque se o tivesse, estaria na capa do New England, estaria na Science, porque é o problema mais importante que a gente não sabe solucionar. Rápido comentário. Isso nos traz uma atenção especial em populações de muito alto risco e particularmente em indivíduos com fragilidade, em idosos, muito idosos, já com transtornos metabólicos, vamos assim dizer, já sarcopênicos. Eu acho que aí são populações que a gente tem que tomar muito cuidado. Excelente comentário. Bom, o Andrei falou para encerrar, então eu vou encerrar. Gente, eu queria agradecer muito a presença de todos, dizer que foi um simpósio maravilhoso e quero desejar um excelente congresso para vocês todos e agradecer a Lili por essa oportunidade. Um abraço.